Graça e paz, bom dia, queridos. Deus abençoe você nessa manhã, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor esteja enchendo a tua vida, que esse dia seja um dia transbordante da bênção de Deus, que o teu coração esteja alegre no Senhor, cheio de esperança, cheio da certeza de que Ele está com você, de que Ele está conosco e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo está em Romanos 8, 28. É um texto muito conhecido de nós, né? Sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Amado, nessa manhã eu quero trazer para você essa afirmação bíblica de que Deus, ele trabalha em favor daqueles que o amam e todas as coisas. Aquele que está em Cristo, ele é inabalável. Por quê? Porque todas as coisas contribuem, todas as coisas são concorrentes para um mesmo propósito. Não significa que tudo vem de Deus. Significa que Deus, ele usa essas coisas para nos moldar. Ele usa essas coisas para nos apurar na graça, na fé, na confiança, na dependência. E isso, na verdade, nos fortalece. Eu lembro aqui de um ditado antigo. Hoje em dia não se usa muito esse ditado. Diz assim, aquilo que não mata engorda, né? Outro dia, aquilo que não mata fortalece. E de uma certa forma é verdade também na vida cristã, porque nós passamos por adversidades, passamos por tribulações, passamos por perseguições, somos tentados muitas vezes, somos provados também constantemente, mas todas essas coisas, quando nós estamos alicerçados na rocha, quando estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo, amados, todas essas coisas, na verdade, elas vão cooperar para o nosso bem, para a nossa vitória. E aqui eu quero trazer para você uma figura que eu vi há muitos anos atrás, quando eu fiz estágio de agropecuária, numa plantação de goiabas, de goiabeira no caso. E aquele agricultor era um japonês, um senhor, eu cheguei no pomar dele junto com o pessoal, a equipe da Emater, e eu vi que os galhos da goiabeira, todos eles tinham pesos amarrados. Tinham pesos, ele amarrava bloco de cimento, pneu, roda, ele amarrava. Então ficou aquelas árvores assim, todas podadinhas, e os galhos, os ramos assim fininhos e com peso, puxando, arqueando. E aí a gente perguntou, eu curioso, perguntei, amigo, por que essa árvore, se eu tenho que colocar esse peso nesse ramo aqui? Ele falou, sabe o que é? É porque quando a gente coloca pressão nesses ramos, eles produzem muito mais frutos. Uau! Que tremendo isso, não? Compara isso com a tua vida. Quando a gente tem pressão, a gente dá mais fruto. Quando a gente tem pressão, a gente se fortalece. O que ele estava dizendo é que quando aquele ramo recebe pressão, a raiz, a planta, ela canaliza, ela direciona mais seiva, mais alimento e ela proporciona maior brotamento. Então aquele galho, ele precisa ser renovado e já foi podado. Então agora ele recebe uma leve pressão, que não é para quebrar o galho, mas é para que ele fique arqueado, para que ele se dobre um pouco, porque esse dobrar favorece a brotação de novos brotos que vão dar muito mais frutos. Que coisa tremenda! Porque a palavra de Deus, ela nos aponta isso em vários momentos, que a leve momentânea tribulação, leve momentânea dificuldade produz em nós um peso de glória, faz com que você tenha mais conteúdo, que você tenha mais a essência de Deus e não só a aparência das coisas de Deus, mas a essência, a força. Então aquele que era um galinho se torna
um ramo forte, produtivo, aonde dele se originam outros ramos que vão assim produzir muitos frutos. Então eu louvo a Deus por isso, porque naquele dia eu aprendi esse princípio, né, que Deus colocou na natureza para que nós homens pudéssemos aprender essa revelação de que às vezes as pressões, elas na verdade colaboram para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que todas as coisas, mesmo aquelas que nós julgamos negativas, desfavoráveis, que todas essas coisas contribuirão ou se manterão como uma contribuição, nos ajudarão, porque nos fortalecerão e assim, mais fortes, podemos fazer muito mais, alcançar muito mais, podemos avançar muito mais. Então, numa geração que quer facilidades, no momento onde as pessoas pregam a facilidade, o conforto, a comodidade, às vezes é necessário que as pressões nos movimentem para baixo, para nos dobrar aos pés do Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, porque quando nós nos prostramos, nós adoramos ao Senhor de verdade, parece que estamos mais fracos, mas na verdade estamos mais fortes. Então, amados, em nome de Jesus, que essa palavra possa fortalecer você, trazer a você um entendimento de que tudo o que você está passando de dificuldade ou de pressão não vai destruir você, porque o Senhor, Ele te sustenta, o Senhor, Ele te fortalece, e muito ao contrário, você sai muito mais fortalecido, muito mais conciso, muito mais consciente e muito mais capaz de avançar e de continuar avançando. Então, nessa manhã, eu profetizo isso na sua vida, que nada vai abalar a tua fé e que nesse dia ainda o Senhor vai manifestar coisas maravilhosas, porque o teu coração está alinhado nele, o teu coração está ligado nele e ele é aquele que trará a resposta de todas as coisas. Deus abençoe você. Eu quero orar ao Senhor, abençoar a tua vida nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja alegre no meio das tribulações, no meio de dificuldades, porque sabemos que quando nos dobramos, quando o peso da vida, quando o peso das circunstâncias vem, na verdade nós não estamos diminuindo, mas estamos em adoração, nos prostramos diante do Senhor e aí nós somos renovados. Tu és a nossa força, Tu és a nossa bênção, e nessa manhã que os teus filhos sejam abençoados, sejam renovados no Senhor e na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, um dia muito abençoado para você, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus negócios, seus propósitos, em nome de Jesus. Shalom, fique na paz.